Cumprimento a todos, me chamo Raul Lima Barbosa Souza, sou aluno da Universidade de Brasília, no curso Ciência 10, e trago hoje para vocês a apresentação do meu projeto de ensino investigativo desenvolvido junto com meu orientador, Marcelo Ferreira, e com meu co-orientador, Darlan Brito. O meu projeto, o meu tema de trabalho nessa atividade investigativa se chama O Universo em uma Gota d'Água, percurso de ensino investigativo acerca de ecossistemas aquáticos. Qual é a problemática, né? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu vou trabalhar com o universo biológico que existe dentro de uma gota d'água? Primeiramente porque os currículos de educação básica trazem uma série de conteúdos que se voltam para o ensino da ecologia, como temas como fotossíntese, cadeias e teias alimentares, relações ecológicas, que são temas notórios, né, de extrema importância para a compreensão do funcionamento de um ecossistema. Porém, em uma análise dos livros didáticos, na minha própria vivência enquanto professor, eu observei, né, tenho observado que muitos dos exemplos utilizados para ensinar cadeias e teias alimentares, o papel de seres produtores de oxigênio e de matéria orgânica, é muito focado em ecossistemas terrestres. E pouco, quase nada se trata, como traz a referência, do funcionamento de ecossistemas aquáticos de água doce. Então, por isso, os estudantes muitas vezes chegam no ensino médio sem saber como que funciona, como que se sustenta a cadeia alimentar de um rio ou de um lago. E não reconhecem as algas, por exemplo, as algas unicelulares, o fitoplâncton, como seres fotossintetizantes. Então, eu desenvolvi uma estratégia, uma sequência didática de ensino investigativo que visa fazer com que o estudante reconheça as algas unicelulares como seres fotossintetizantes e o seu papel na manutenção do funcionamento do ecossistema aquático. Agradeço de antemão a minha escola, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a minha escola, Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia. Então, meu objetivo com essa proposta de ensino foi fazer com que o aluno reconheça, a partir de procedimentos investigativos, as algas unicelulares como seres fotossintetizantes, por isso, produtores de oxigênio, para explicitar sua função na cadeia alimentar. Para isso, meu aluno vai ter que identificar fatores bióticos e abióticos necessários à vida nesse ecossistema, reconhecer a biodiversidade microscópica dentro do ecossistema aquático, descrever as funções dessas águas na produção de oxigênio e na sustentação da cadeia alimentar, e descrever a relação do fitoplâncton passando pelo zooplâncton, peixes menores e peixes maiores, ou seja, conhecer a cadeia alimentar, só que agora com a exemplificação de um ecossistema aquático. Continuando. Então, como que eu estruturei? Como eu havia mencionado, esse trabalho foi realizado junto a 50 estudantes dos 8º anos do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia, cidade satélite aqui de Brasília, né, cidade aqui do DF, e essa atividade investigativa tem como pressuposto o pensamento de Ausubel, que defende um aprendizado por meio de uma mudança da estrutura prévia do estudante, ou seja, partindo do que ele já sabe, e um aprendizado por descoberta, que torna tudo ainda mais significativo. Como que se estruturou essa atividade investigativa que eu criei e desenvolvi? Primeiramente, eu trago para o aluno a possibilidade do levantamento de hipóteses. Eu cheguei na turma e perguntei o que um rio ou um lago deve possuir em suas águas para que tenha grande quantidade de vida. Essa é a questão instigadora, para que ele formule as suas hipóteses. Uma das características do ensino investigativo, que a gente tenha o momento de formulação das hipóteses por parte dos estudantes. Então, os estudantes eu espero que o estudante falasse o quê? Luz, alimento, oxigênio, plantas, ausência de poluição. Mais para frente nós vamos ver o que eles falaram, porque foi registrado em voz. Depois, a gente vai para o momento de descoberta. O aluno é convidado a ver em microscopia uma gota d'água muito de perto e observar algas unicelulares, que ele não sabia da existência antes. Ou seja, ele passa para um momento de descoberta. E aí o professor, que no caso foi eu, se utiliza de perguntas instigadoras para instigar o debate com a turma. O que são esses seres? Qual a sua importância? E a partir daí o docente vai para a sua explanação. Segundo Ausubel, uma forma de avaliar o conhecimento que o estudante adquiriu é colocando uma nova questão-problema para que esse estudante aplique o seu conhecimento nessa nova situação.
Por isso eu trago ao final da minha atividade uma segunda pergunta. Eu pergunto ao estudante, o que ocorreria na vida de um lago ou de um rio caso as algas unicelulares desaparecessem? E a partir do debate gerado com a turma para responder essa pergunta, eu realizo a minha avaliação. Para que eu tivesse formas de comparar o conhecimento antes e após a minha atividade investigativa, eu apliquei um pré-teste e um pós-teste. Essas perguntas em azul são perguntas que se repetiram, para eu ter uma margem de comparação. Então perguntei, você conhece microalgas? Sim ou não? Pedi para o meu estudante também, antes e depois, selecionar entre as imagens abaixo seres que ele acredita serem seres fotossintetizantes. Uma samambaia, um crustáceo, uma alga pluricelular, uma alga unicelular, que é o nosso principal objetivo, e mais um ser do zooplâncton. Então eu vou pedir para ele escolher antes e depois, e a gente vai trazer esse comparativo já já. Também pedi para ele ver, para ele assinalar funções que ele acreditava que as microalgas desempenhassem. Então, produção de oxigênio seja a base da cadeia alimentar, decomposição da matéria orgânica morta, limpeza das águas dos rios, lagos e mares, produção do oxigênio que é dissolvido na água, o fato delas poderem ou não serem utilizadas na indústria para a produção de pastas e medicamentos. Essas perguntas em azul eu coloquei tanto no pré-teste quanto no pós-teste, para que eu tenha comparação. No pós-teste eu tenho uma só pergunta exclusiva dele, que é a aplicação do conhecimento recém-adquirido. O que ocorreria com a vida nos ecossistemas aquáticos caso essas algas desaparecessem, para eu ver a aplicação do conhecimento desse aluno após a atividade investigativa. Vamos ver então como é que a atividade investigativa se desenrolou. Primeiramente, eu postei nas redes sociais da minha escola um vídeo coletando a amostra de um lago, mostrando esses seres já e perguntando no vídeo: que seres seriam esses? Por que eles existem? Qual a função desses seres para o ecossistema do lago? Um lago próximo à escola. No intuito de instigar os alunos a nossa aula que nós íamos ter. Então, já em sala de aula, no momento presencial, chego com o levantamento de hipóteses. Pergunto, que um rio deve ter suas águas para ter grande quantidade de vida. Agora que eu trago o registro gravado, eu transcrevi, do que os meus alunos falaram. Os alunos falaram, por exemplo, água, comida, luz, não ter sujeira, comida, luz, oxigênio, luz, vários peixes, comidas, plantas, deve ter alimentos para carnívoros e herbívoros. O que eu observei aqui? Trouxe alguns exemplos apenas, porque foram muitos relatos, Trouxe apenas 5 exemplos. E a gente pode observar que a pergunta instigadora ela foi uma pergunta de sucesso, porque os alunos conseguiram levantar suas hipóteses. Eles acreditam que comida é necessária, que oxigênio é necessário, que luz é necessário e não ter lixo é necessário. Então a primeira pergunta já cumpriu com seu objetivo. Passado isso, os alunos foram convidados a observar algas unicelulares. A gente pode fazer tanto em microscopia quanto mostrando vídeos da internet. Ao passo que o aluno observava essas algas, eu os instiguei. Perguntei, se um rio precisa de comida, oxigênio e luz, o que será que esses seres realizam? E para minha surpresa e para minha felicidade, o aluno responde, fotossíntese. Pergunta, professor, exatamente. São essas algas unicelulares? Essas são as algas unicelulares e são elas que vamos estudar mais a fundo hoje. Então vejamos, o aluno ele levantou as hipóteses de que o rio precisa de luz e oxigênio, observou os seres unicelulares verdes e vinculou eles ao processo fotossintético. Então isso já é mais um ganho da atividade investigativa. Tendo esse insight do estudante como gancho, eu puxei para uma aula dialogada com eles, mostrando que sim, são as algas unicelulares que fazem a fotossíntese, que alimentam o zooplâncton, que alimentam os peixes menores e os peixes maiores. E eles puderam conhecer a partir da descoberta, e junto comigo, como que se estrutura a cadeia alimentar de um ecossistema de água doce. Então, eu os trouxe para a aplicação do conhecimento em um novo contexto. Perguntei para eles, o que ocorreria então com a vida de um ecossistema aquático se todas as algas desaparecessem? E eles conseguiram sintetizar o conhecimento, falando, todos iam morrer. Todos iam morrer por falta de oxigênio e comida. Colapso da cadeia alimentar por falta de comida e oxigênio. Aluno 3.
Ou seja, nós observamos que nós tivemos um ganho de capacidade de argumentação e da tomada de decisão e aplicação dos conhecimentos recém-abordados. O aluno conseguiu sintetizar e compreender que tudo está interligado e o papel das algas unicelulares como seres fotossintetizantes. Então, esses são os principais dados qualitativos. Olhando os dados quantitativos, nós temos também vários ganhos, como por exemplo, antes da atividade investigativa, apenas 48% dos estudantes disseram conhecer microalgas. Depois, esse número saltou para 80%. Ele ganhou a capacidade de afirmar que as algas unicelulares existem. Ali agora consegue afirmar que ele as conhece. Quando a gente tem aquela vinculação das imagens, aqui nós temos vários dados curiosos. Quando a gente tem a comparação antes e depois, que seres eles acreditam serem produtores de oxigênio, a gente tem um ganho aqui muito importante de 20 estudantes, né, de 20 respostas, na verdade, escolhendo o fitoplâncton como ser fotossintetizante antes e após a atividade investigativa, 30 respostas. Um ganho, né, no reconhecimento do fitoplâncton como ser fotossintetizante. Embora tenha caído, por exemplo, o número de estudantes que escolheram a samambaia, talvez porque o aluno, após marcar o pré-teste e ir marcar o pós-teste, tenha acreditado que tenha que ter mudado as suas respostas, em vez de ter permanecido escolhendo a samambaia. Isso pode ter acontecido com alguns dos estudantes. Porém, essa minha proposta de análise de dados, ela não vai na análise do indivíduo. A gente está vendo como que o grupo de 50 alunos respondeu à atividade investigativa, ok? Continuando com os resultados quantitativos. Também a gente tem ganhos aqui muito importantes em relação a funções desempenhadas por algas. Principalmente, eu quero ressaltar aqui o número de escolhas, né, de respostas, vinculando as algas como produtoras do oxigênio dissolvido na água, que era um dos grandes objetivos da nossa aula. Saiu de 18 escolhas para 33 escolhas. Algo muito bom e promissor, mostrando que, embora a gente sempre tenha que melhorar na atividade, que a atividade, além de trazer essas perguntas e essas aplicações de conhecimento que levam os alunos ao levantamento de hipóteses e a aplicação do conhecimento recém-adquirido, a gente tem dados quantitativos também a respeito do aumento do conhecimento do tema pelo grupo. Então, considerações finais, a sequência didática ela se mostrou eficiente, uma vez que trouxe dados qualitativos e dados quantitativos, mostrando o ganho de argumentação dos estudantes e a aplicação dos conceitos recentemente abordados. E essa atividade contribui como estratégia de ensino investigativo eficiente para um tema complexo, que é o ensino de fotossíntese e a vinculação da fotossíntese às microalgas. Então, se propõe, na verdade, como mais uma alternativa viável de qualificação do ensino de ciências no ensino fundamental, tendo como base o referencial teórico, metodológico, investigativo, pautado em aprendizagens significativas. Agradeço a atenção de todos, à Universidade de Brasília, ao Ciência 10 e aos meus orientadores e à minha escola, CEF 11 de Ceilândia. Muito obrigado.